Assim que eu comecei, eu não estava em busca de diamantes ou em coisas raras, mas aí eu decidi ir fundo para ver até onde eu iria. E assim, de início nada tão demais, né? Fui seguindo o caminho padrão que eu sempre faço, derrotando um mob ali, outro aqui e assim indo, né? Uma coisa que eu ainda hoje me surpreendo, apesar de já ter baixado esse jogo aqui até um certo tempo, né? É a quantidade de mobs e variações desses mobs. Por exemplo, eu tô acostumado com Minecraft e aí só tem um tipo de slime ou um tipo de aranha. Aqui não, aqui tem vários tipos de slime, de aranha. Tem rato, tem lagarto, tem escorpiões. Esse início aqui eu decidi minerar, mas assim, eu tava meio que sem ideia do que fazer, né? Eu só fui minerar e descer o máximo possível. E no caminho, entre eu chegar até minerar, eu fui derrotando os mobs que foram aparecendo. E nessa parte aqui eu descobri o verdadeiro terror, porque eu fiquei cercado tanto de um lado quanto de outro e eu fui derrotado. Depois de recuperar minhas coisas, claro, né? Fiz ali como se fosse uma estrutura para prender os mobs e aí separar eles de acordo com o que eu queria, enfrentar um de cada vez. E já fui logo pra cima do ogro de caverna. Ele é tipo um ogro de floresta, né? O ogro que eu enfrento lá em cima. Tipo, ele bate no chão, o tempo de reação dele é a mesma coisa. Chegando nessa poça de lava, eu sempre minerava pro lado direito, né? Eu fui descendo e encontrei pro lado direito, sempre era ali minha rota, mas dessa vez eu decidi fazer o oposto. Assim, não o oposto, né? É que eu percebi que do lado esquerdo dessa poça de lava tem muitos minérios, e aí eu fui escavando ali do lado esquerdo e acabei descobrindo um caminho totalmente diferente que eu nunca tinha pego antes. E volto a reafirmar que o bom desse jogo ser em 2D é que você não precisa chegar no bloco para ver ele, né? De longe você já consegue ver. E aqui foi o que eu disse, né? Eu encontrei um caminho alternativo que me levava para outro lugar já. Isso aqui já é do lado esquerdo da poça de lava. E dando uma pesquisada rápida, eu descobri que esses carinhas aqui, eles dropam baús e chaves. E aí eu não podia deixar isso passar batido, né? Eu lembrei que nessa parte aqui tinha tipo vários mesmo. Acho que uns 6 eu me trombei com ele da outra vez. Só que eu não sabia pra que servia esses bichinhos aí de caverna. E aí depois de muita insistência, muita espadada, eu consegui derrotar os dois, né? Tive que acelerar aí porque eles ficam pulando, saltando de um lado pro outro. Mas aí fazendo dessa forma assim fica mais fácil. O meu erro quando eu pesquisei desses carinhas foi não ter pesquisado antes o que eles dropam, né? Porque, tipo assim, aí, como por exemplo, ele dropou um artefato que era como se fosse uma calça, peguei picareta, armadura, mas eu não sabia que esses itens são raros e quando você melhora, eles são, tipo, bem diferentes. Eu achava que era apenas os itens normais, só que eles desgastados, aí eu joguei tudo no lixo. Tipo, grande parte dos itens que eu peguei nessa parte aí eu só fui pesquisar depois que eu fiz essa gameplay. E eu não aproveitei, tipo, nada. Ganhei calça de esmeralda, tipo, picareta de cobre, não sei o que, de ouro, espadas e tal. E só fiquei mais com a mobília. E aí, depois de descer muito, né, fazer o kata nesses carinhas, derrotar vários mobs, eu decidi ir ao que interessa, né, que é minerar. Conforme eu ia achando ao longo do caminho um ou outro, eu ia aproveitando. Mas o meu foco aqui já não era mais isso, né. Já estava realmente em busca de minerar e descer quanto mais eu pudesse. E aí no meio do caminho achei diamante, ferro, ouro, esmeralda, rubi, tudo que o jogo pode lhe proporcionar, né? Aqui nessa chunk mesmo eu vou deixar vocês verem o tamanho disso aqui, o tanto de minérios que eu consegui achar, principalmente ferro. É uma ótima... Assim, é muito bom esse tipo de mecânica desse jogo, porque você não precisa nem chegar perto do bloco para você ver o que você já pode coletar logo de longe. Isso aqui é sensacional. Nessa parte aqui eu achei um caminho alternativo para um outro coisa de cavernas, que mais tarde eu ia explorar ali, né? Mas por enquanto eu preferi detonar logo tudo que era de minério. Eu vi um ciclope ali, tentei atingir ele, mas logo desisti. Eu vi que não dava para mim. Arrudei isso tudo e fui lá atrás de outro carinha com o baú, o que também foi muita burrice, porque eu não soube aproveitar nada que eu ganhei nesses baús, né? Muitas ferramentas, muitas coisas eu realmente não soube aproveitar, ganhei muita coisa e desperdicei. O bom é que assim, esses carinhas eles respawnam, né? O ruim é que vai vir coisas diferentes, o que eu já peguei eu já não vou poder mais reaproveitar, né? Infelizmente, joguei tudo no lixo. E aí a partir daqui eu só fui escavando e procurando e achando mais coisa. Conforme eu ia descendo, como vocês estão vendo aí, eu ia achando mais chunks e mais caminhos alternativos para mais cavernas. E essas cavernas tinham mais mobs e mais minérios. E assim eu fui indo. Cada vez mais eu fui descendo e aí nessa parte eu nem lembrava mais o caminho para onde eu tava indo. Nessa parte daqui, ser sincero, que teve uma hora que eu me perdi. Mas uma coisa é certa, pelo menos eu vou conseguir realizar uma vontade que eu sempre tive no Minecraft, mas eu nunca consegui realizar lá, que é fazer trilhos de trem e todo um sistema de cavernas e minerações,
tipo, realmente ordenada. Porque no Minecraft, ferro não é uma coisa tão rara. Mas assim, para você fazer trilhos de trem, baú e tudo mais no modo sobrevivência não é uma coisa muito inteligente, né? Você podendo fazer tipo várias outras coisas com ferro. O que aqui não se torna um grande problema, né? Porque um bloco de ferro, né, o minério bruto, quando refinado, ele dropa 2. Ou seja, se você pegar um pack de ferro bruto, você vai, tipo, quando refinar, ter tipo dois packs de minério refinado. Então isso quebra um galho imenso. Fora que aqui, como vocês podem ver, tipo assim, o jogo lhe dá uma facilidade muito grande de você achar, tipo assim, chunks imensas de ferro, seja de qualquer tipo de minério, ferro principalmente. Tipo aqui, né, como vocês viram, eu fiz um cata numa parte imensa, cheia de ferro, e continuo achando ferro conforme eu vou andando. Tipo aqui, não é uma coisa tão rara, até diamante aqui não é uma coisa tão rara, não sei se é pela atualização, mas eu não acho tão raro achar diamante, eu já tô com uma quantidade bem legal. E assim, no Minecraft, para você achar obsidiana, você tem que ir para locais que tem lava. Aqui não, aqui você começa a achar uns locais meio sinistros, né? Conforme você vai descendo bastante, você vai encontrando, tipo assim, obsidianas em locais improváveis, eu diria, né? Tipo assim, a ambientação e a geografia dessas cavernas que você encontra aqui, tipo assim, são totalmente diferentes das que você encontra no Minecraft. E foi o que aconteceu conforme eu fui descendo cada vez mais nesse jogo, né? Eu achei que eu ia encontrar um limite, tipo a Bedrock, e não, eu acabei caindo em locais, tipo assim, cada vez mais sinistros conforme eu ia descendo. E se vocês puderam perceber esse detalhe, né? Quando eu quebro o rubi, tanto o rubi quanto o diamante, eles vêm já refinados. E é interessante que um bloco bruto, ele já lhe dropa 2 minérios refinados. Eu achei isso aqui, tipo assim, sensacional. Eu acho que sim, deveria ter como se fosse uma mecânica ou um sistema para refinar o diamante, a esmeralda e o rubi. Mas aqui não, ele já dropa para você já refinado os minérios que você tem que refinar, que é só cobre e ferro. E porque assim, se você tivesse que refinar, também não seria um problema para achar recursos, né? Porque carvão aqui é uma coisa que tem em abundâncias assim assustadoras. Fora que ali, eu não sei se você percebeu, mas quando eu quebrei o rubi, se eu não me engano, vieram 4 rubis em algumas partes. Pode ser algum bug de programação, claro que pode ser sim, porque já me aconteceu de dropar tipo 3, quebrar um bloco bruto de rubi e vir tipo 3 rubis, então pode sim ser algum bug, não descarta essa possibilidade. Mas geralmente um bloco dropa 2 unidades, né? 2 minérios refinados. Muito provavelmente eu vou fazer uma base subterrânea para poder fazer um teletransporte. Muito em breve eu vou fazer um teletransporte. E aqui começou a ficar estranho, porque a partir daqui eu comecei a encontrar uns blocos como se fossem uns pedregulhos vermelhos. E aí eu falei tipo assim, o quê? Como assim? Que é isso, né? Numa camada que também tinha obsidiana, então eu pensei, como assim? Dá uma alusão como se fosse um inferno ali dentro. É isso mesmo, é como se fosse uma espécie de Nether, só que sem você precisar fazer portal ou nada do tipo. E tipo, tem uns bichos ali dentro, como se fossem uns demoninhos, não sei explicar. É uma pedra vermelha e tipo, tem tijolos ali dentro que também são vermelhos. É como se fosse uma construção, tipo, realmente é toda uma estrutura para eles, é uma estrutura única, é como se fosse realmente um inferno. Eu acho, inclusive, que é a partir daqui que você consegue aquele boss que tanto me falavam, né? Tanto me falaram de um tal boss que você encontra aqui, que você tem que ativar ele de um jeito que eu ainda não entendi. Eu decidi coletar pelo menos algumas estruturas, né, para me servirem de lembrete, para quando depois eu fosse voltar, né, lembrar do local. Aqui eu usei o GPS, tirei um print da tela, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas eu tirei um print da tela para me lembrar das coordenadas. Como eu já tinha coletado bastante recursos e já tinha achado esse local e também estava com as coordenadas, eu decidi parar por aqui, pelo menos por enquanto, né?